Ageu capítulo 2. Vamos concluir o livro, ler os últimos 3 versículos desse livro. Um livro curto, apenas 2 capítulos, mas que foram ministradas 5 mensagens nesse livro. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês, dizendo. A segunda vez que veio no 24º dia, tá, querido? É a segunda vez no livro, segunda vez no 24º dia, ou seja, Deus falou 2 vezes nesse dia, através do profeta. E ele disse o seguinte: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem que tremer quando a Bíblia fala assim, diz o Senhor dos Exércitos, porque certamente é alguma mensagem de juízo, quando ele se apresenta como general, é a vitória, porque ele é um general que não perde batalha, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor dos Exércitos, Rei da glória, Senhor dos senhores, não existe Deus como o Senhor, não existe rocha como o nosso Deus. Os poderes da terra são nada diante de ti. Os homens o Senhor reduz a menos que nada. O Senhor é grande em força, forte em poder. Seu poder é incomparável. Sua mente, seus estatutos são insondáveis. Seus caminhos elevados. E os seus planos não podem ser frustrados. Ao Senhor nós elevamos mais uma vez a voz em oração. E rogamos que por intermédio do Espírito Santo nos ensine essa palavra. Abrindo o nosso entendimento, selando-a no nosso coração. Deus, tira agora toda a desatenção dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Toda distração, Senhor. Toda a estratégia de Satanás para roubar essa semente, roubar essa palavra, antes que ela caia no coração fértil. Que o Senhor amarre o valente neste lugar. Cerca esse lugar, Senhor. Cerca mentes e corações e leva os cativos à sua palavra. Ó Deus, em tudo que for feito neste lugar, que o Senhor receba toda a glória para si, todo louvor ao teu nome. Amém. Preste atenção. Para você não ficar perdido no finalzinho dessa mensagem. Nós chegamos aqui no ápice, no clímax do livro. Por incrível que pareça, esse trecho que talvez você falou assim, não, pastor, o clímax do livro é a mensagem assim, a glória da segunda casa é maior que a primeira. É verdade também, porque a glória da segunda casa é Cristo. Mas aqui o profeta chega no ápice da sua mensagem, no ápice da sua profecia. Ele fecha esse livro. E em que consiste a mensagem de Ageu? O que está por trás dessa mensagem? O que está por trás da profecia do profeta Ageu? Você bem sabe que a profecia de Ageu ela vem depois, pós-exílio, pós-cativeiro. O povo desobedeceu a palavra de Deus, o povo desobedeceu a lei de Deus, o povo negligenciou os estatutos de Deus e Deus os entregou nas mãos dos babilônios.
de maneira que o cativeiro foi orquestrado, arquitetado pelo Senhor, porque Deus estabelece também o tempo do cativeiro. Mas pastor, Deus vai orquestrar um negócio tão terrível assim? O Deus da Bíblia faz essas coisas, e Ele não deve explicação para você nem para mim, Ele só faz. Mas Ele estabelece, a Bíblia diz que Ele estabelece o tempo, que Ele entregaria o povo dele para ser subjugado por Babilônia, por 70 anos, e o povo é levado cativo, o reino do sul, o reino de Judá, é levado cativo, e fica 70 anos cativo na Babilônia. Esse mesmo Deus que orquestra, que conduz esse cativeiro, Ele também estabelece o tempo final desse cativeiro, e Ele levanta um rei persa, para libertar o povo. Ciro, rei da Pérsia, assina um decreto, liberando o povo para voltar para Jerusalém. Só que ele sabia que o povo voltaria e encontraria Jerusalém em ruínas, destruído, templo destruído. Um povo que há 70 anos não cultuava, não oferecia sacrifícios a Deus, porque não tinha um templo. O templo era a glória de Israel. O templo era a representação da glória de Deus no meio do povo. E ele ordena que se volte o povo, volte uma primeira remessa. Cerca de 50 mil pessoas voltaram, sob o comando de Zorobabel e Josué. Josué é sumo sacerdote, Zorobabel é o governador. E a ordem era: reconstruam primeiro o templo, reestabeleçam o culto a Deus, restaure a adoração a Deus e reconstrua a cidade de Jerusalém. Você bem sabe na história que o povo de Israel foi voltando do cativeiro em 3 levas. E Zorobabel é a primeira leva. E assim que Zorobabel chega com esse povo, o que acontece? O povo começa a reconstruir o templo, mas para no meio do caminho. E a obra fica 16 anos parada. E o povo pega agora todos os recursos que eles tinham e começam a construir as suas próprias casas. Começam a construir casas luxuosas para si, e o templo do Senhor estava em ruínas. Então vem a palavra do Senhor ao profeta Ageu, e ele vai até o povo e exorta severamente esse povo. Chama esse povo ao arrependimento e diz o seguinte: vocês devem fazer primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, e depois a de vocês. Traz o povo para, na verdade, a ordem deveria ser para nós hoje. Deveria ser a realidade do povo de Deus sempre. O texto é claro. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas assim como o povo que voltou do cativeiro, nós ainda fazemos isso. O povo de Deus, o povo que se chama de cristão, ainda vive para os seus próprios interesses. Ainda coloca os seus interesses pessoais na frente da obra de Deus. Ainda coloca o seu bem-estar aqui na frente da pregação do Evangelho. Afinal de contas, nós aprendemos uma teologia porca, mentirosa, desgraçada, de que eu tenho que ser feliz. E aí o povo fez isso, e Deus então chama o povo ao arrependimento. E você viu isso nessa primeira mensagem. O profeta Ageu chega e diz: acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas e a casa de Deus está em ruínas? Acaso é tempo de vocês buscarem os seus próprios interesses e o culto a Deus está sendo negociado? Essa foi a primeira mensagem. Depois vem uma segunda mensagem. Ageu vai mais uma vez. E agora nessa segunda mensagem é a resposta que o povo dá ao chamado de Deus. Deus chama o seu povo ao arrependimento, e diz o texto que esse povo se arrepende e começa a refazer a obra, começa a buscar os recursos, começa a trazer as madeiras, começa a trabalhar. Mas aí depois nós vimos uma terceira mensagem,
E a terceira mensagem vem de novo, porque do povo que estava voltando do cativeiro e trabalhando, enquanto os jovens, os mais novos, estavam vibrando com a reconstrução do templo, os mais velhos que haviam participado e visto a glória do tempo anterior, do templo que Salomão levantou, eles olharam e desanimaram, e essa é uma realidade da igreja. Via de regra, aqueles que têm mais tempo de igreja são os mais desanimados no trabalho a Deus, no serviço a Deus. E essa mensagem eu lembro que sobrou para a turma mais velha da igreja, não foi? Sobrou para todo mundo aqui. Porque o maior desafio para um pastor não é empolgar você a trabalhar. Você já parou para perceber o tanto de coisa que se aparece, de ferramentas que aparecem para a igreja e para os pastores, para que eles apliquem na igreja, a fim de dar um up na igreja, dar um ânimo na turma? Impacto radical, para o povo ficar empolgado, e volta todo mundo pegando fogo, depois de um ano. Encontro com Deus, aí você tinha que encontrar com Deus todo dia, meu filho. Marca um encontro com Deus no seu quarto, é isso que você tinha que fazer. Mas aí vem um monte de ferramenta, para quê? Porque os pastores têm necessidade de trazer alguma ferramenta para a igreja, para que a igreja tenha um impacto, e sofra um bu, e de repente todo mundo chega, e começa a trabalhar, em pouco tempo eles... E era isso que poderia acontecer com esse povo. E Deus vem a palavra ao profeta Ageu, ele chega para o povo e fala o seguinte: olha, Deus então encoraja o povo a não só trabalhar, mas permanecer trabalhando, manter constância no cristianismo, manter constância no serviço. Essa era a mensagem. E o maior desafio para um pastor não é fazer empolgar você a trabalhar, mas manter você disposto, comprometido, trabalhando, sem esmorecer. E Deus então fala com o profeta Ageu, vai lá e fala com esse povo que a minha presença está no meio deles, e que a glória dessa segunda casa é maior do que a primeira. Essa foi a terceira mensagem. Só que a quarta mensagem nós vimos que não era só fazer as coisas para Deus, mas fazer as coisas do jeito de Deus. Não é só cultuar a Deus, não é só servir a Deus. Então o profeta Ageu vai, e através do profeta Deus chama o povo à santidade. Porque esse povo agora estava oferecendo o culto de qualquer maneira, o sacrifício de qualquer forma. Antes de se concluir o templo, o povo já estava oferecendo os sacrifícios. O povo estava negociando algumas coisas, negligenciando a forma de cultuar. E nós vimos que Deus chama o povo porque Deus não quer só um culto agradável, Deus quer um culto santo. Deus quer uma igreja santa, Deus quer um povo santo. E não existe substitutos para a santidade. Um Deus santo requer para si uma igreja santa, um povo santo. E Deus então chama o povo à santificação. No que consiste então a mensagem geral de Ageu? Simplesmente em falar com o povo assim: existe um Deus que não negocia o primeiro lugar, não negocia o lugar de honra, não negocia o lugar que é dele no seu coração. Existe um Deus que não aceita que o serviço seja feito de qualquer maneira, que o culto seja oferecido de qualquer maneira. Deus não está precisando, essa é a mensagem de Ageu, Deus não está precisando da nossa esmola. Deus quer um povo santo, oferecendo um culto santo a Ele. Só que vem o ápice do livro de Ageu. E agora nós estamos na conclusão desse livro. E ainda que você leu esse trecho e achou ele até desinteressante assim, porque tem outros textos, né, que são mal interpretados e mal utilizados na Bíblia, e um deles é que está em Ageu. É assim? Você compra uma casa nova e fala, a glória da segunda casa. Um negócio assim, né? Tem uns que vão ser pior. Os daqui da igreja não fazem mais isso. Se fizer é porque é crente que não vem na escola dominical mesmo. Aí não aprende nada da Bíblia e fala bobagem por aí. Eu profetizo que a glória dessa casa aqui vai ser maior que a primeira. Aí ele vai e vende a casa, a mulher compra e vira um cabaré. Não sabe nem o que está falando. Então pegar textos
isolados de fazer isso com a Bíblia. Aí passa vergonha. É assim? Então preste atenção, cuidado para não usar esses textos aqui. Só um negócio aqui no meio da introdução, aqui, um remédio para a sua alma. Para de ficar usando texto da Bíblia errado. Tá? Então vamos para esse texto aqui. Por quê? Talvez aqui nesse versículo, e eu disse ele seja o ápice da história, que vai tratar do reino de Judá, do reino do sul, reino de Judá, na volta do cativeiro. E essa foi a ideia. Ageu aqui agora vai mostrar que a importância da reconstrução do templo, de refazer as coisas, de colocar as coisas no devido lugar, vai além daquele tempo que eles estavam vivendo. Não era um fim em si mesmo, não era só construir o templo, está tudo belo, voltamos o culto, está tudo bem agora. A profecia de Ageu olha por trás da montanha, olha muito mais distante do que meramente esses versos da compreensão nossa ao ler. E o interessante é que essa última mensagem, ela não é destinada ao povo mais. Você bem sabe que Ageu começa a sua profecia falando a liderança, e ele termina falando a liderança. E digno de nota aqui é o seguinte: via de regra, ou na maioria das vezes, e não é claro que Deus vai usar o povo dele, a Bíblia fala que Deus age em todos e através de todos, mas via de regra Deus usa os seus servos, aqueles que ele separou, para transmitir ao povo a mensagem, a palavra de Deus. Por isso você deve levar muito a sério a mensagem transmitida. A palavra aqui não é de Ageu, a mensagem aqui não é de Ageu, a palavra aqui não é do pastor Júnior, a mensagem aqui não é do pastor Júnior, mas Deus separou os santos servos deles para poder transmitir a mensagem dele, que consiste toda nesse livro. E o que está acontecendo aqui? Ageu, ele vai agora, mas ele vai somente a Zorobabel. Zorobabel aqui é o governador, é uma espécie de rei, a maior autoridade aqui civil do reino de Israel, do reino de Judá. E ele vai até ele e traz uma palavra, mas a mensagem que ele traz para Zorobabel não são coisas que iriam acontecer naquele momento, mas no futuro. Então preste atenção, por que essa mensagem, esse trecho é o clímax desse livro, é o ápice desse livro, é a mensagem mais importante desse livro. Escute isso. Verso 21 vai dizer assim: fala a Zorobabel, governador de Judá. Então nós já sabemos a quem que a mensagem agora é destinada. Quem é o destinatário? Zorobabel, o governador de Judá. Verso 21 e 22, aí ele vai dizer assim: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos e das nações. Preste atenção que Deus está dizendo o seguinte: olha, primeira coisa, Deus chega para Zorobabel através do profeta Ageu e fala assim: Zorobabel, quando vocês começaram a reconstrução do templo, vocês enfrentaram inimigos, os samaritanos se levantaram contra. A nação de Israel sempre travou batalhas, sempre enfrentou inimigos, diga-se de passagem, agora está enfrentando. Sempre foi assim com o povo, a nação de Israel. Mas ele está dizendo assim: Zorobabel, mas as rédeas do universo, as rédeas da história, não estão nas mãos dos poderosos. As rédeas do mundo, a condução da história, Zorobabel, o controle dos acontecimentos está nas mãos de Deus. O profeta chega então para o governador e fala assim, uma mensagem de encorajamento, de vitória ao governador, de vitória ao rei agora de Judá. As rédeas, o controle, a condução da história, Zorobabel, está nas mãos de Deus. Aí ele diz, ele é quem faz abalar os céus e a terra. E aí Ageu traz uma palavra de vitória
ao povo de Deus, a Zorobabel, de vitória sobre os seus inimigos. E ele vai dizer: eu vou derrubar o carro, os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar. O que ele está querendo dizer? O Senhor está dizendo que haveria conflitos entre nações, conflitos armados, mas que Judá sempre sairia vitorioso, que Judá triunfaria sobre os exércitos, que Judá triunfaria sobre as nações. E o texto vai trazer mais uma informação, vai falar o seguinte: olha, essa guerra envolve poder político e poder militar. Ele vai dizer assim: tronos e reinos, poder político, cavalos e cavaleiros, poder militar. Via de regra, essas duas forças sempre se levantaram contra o povo de Deus. Dá uma olhada na política do Brasil. Dá um pulinho na Venezuela e dá uma olhada na política lá. Talvez essa mensagem faça tenha mais razão para o povo que está lá. Vai na China, conversa com um cristão. Ele está falando o seguinte: essa guerra, o levante do inimigo, se dará de maneira política e de maneira militar. Mas, Zorobabel, eu estou controlando e darei vitória a Judá. Darei vitória ao meu povo. Eu vou destruir os cavalos e os cavaleiros. Lembra de Josafá? Um exército se vem contra eles. Josafá vai até o Senhor e fala assim: Senhor, nós não temos como vencer esse exército. Busca o Senhor. O profeta chega e fala: Josafá, assim diz o Senhor, essa batalha vocês não pelejarão. Essa batalha o Senhor dos exércitos vai lutar por vocês. Ah, irmão, que garantia é essa? E diz o texto que Josafá chama os melhores guerreiros que ele tem em Judá e coloca na frente do exército. É isso mesmo? Está lembrado do texto, não, irmão? Diz o texto que Josafá fala assim: chama os cantores, chama os levitas, pega aquela turma da tribo de Levi que não sabe levantar uma espada, coloca diante do exército e adorem ao Senhor dos exércitos, porque Ele que dá vitória ao seu povo. Enquanto o povo adorava, Deus ia dando emboscadas ao exército inimigo, dissipando todos eles, e deu vitória ao povo de Deus. É isso que Deus está falando com Zorobabel. Zorobabel, eles se levantarão contra o reino de Judá, mas o Senhor daria vitória nesses conflitos. Esses reinos, esses poderes se submeteriam a Judá e ao governo de Zorobabel. Mas o texto vai avançar e diz que Judá não só sairia vitorioso, mas também se tornaria uma potência, e Deus exaltaria Zorobabel. Ele diz o seguinte: e naquele dia, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar. Sabe o que ele está dizendo? O anel de selar é o anel que tem o selo do rei, símbolo de autoridade, de governo, para autenticar leis, para estabelecer leis, para dar o selo real de que aquilo está garantido. Deus está falando assim: Zorobabel, eu vou te honrar, de maneira que o selo, eu farei de você um selo real, eu exaltarei você. Então a glória do reino passaria agora a ser do rei do reino, Zorobabel. Ele diz: naquele dia, após eu conceder vitória sobre os inimigos, eu tomar-te-ei, escolher-te-ei para honrá-lo. Como? Como um anel de selar, com autoridade, com poder, com realeza, com nobreza. Deus está falando aqui para Zorobabel: Zorobabel, eu vou te dar soberania, autoridade sobre
tudo. Que profecia. E assim acaba o livro. Deus abençoe, podemos ir embora para nossa casa. Calma, irmão. Porque existe um problema aqui. Nada disso que Deus falou por intermédio do profeta Ageu aconteceu com Judá e com Zorobabel. Nada disso. A história nos conta que foi o contrário. Judá continuou um povinho misto, pequeno, frágil. Zorobabel sumiu da história, não existe mais registro de Zorobabel. E toda essa profecia, nada se cumpriu em Zorobabel e no reino de Judá. Então nós só temos duas opções. Primeiro, ou Deus errou na profecia, o profeta errou na entrega da profecia, ou Deus estaria falando de outra pessoa. E se você, como um bom conhecedor da palavra de Deus, escolheu a opção 2, você acertou. Deus está aqui falando, através do profeta Ageu, de outra pessoa. E preste atenção, por que Deus está falando de outra pessoa? Porque a profecia aqui está apontando, a profecia que ela comporta um encorajamento para o presente, mas o cumprimento para o futuro. Essa palavra trouxe encorajamento, disposição, confiança a Zorobabel e ao reino de Judá, mas o cumprimento dela era no futuro. Acompanha depois a história, você vai perceber que Judá sofreu demais. Foi subjugado por Roma, por outras potências, atacada. Que Zorobabel sumiu do mapa da história. Mas do porquê que essa profecia não tem nada a ver com Zorobabel? Porque os termos para descrever Zorobabel aqui são todos termos messiânicos. E essa é a beleza das Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse sempre estará Cristo centralizado no texto, Cristo centralizado no livro. A mensagem de Deus é a respeito de Cristo. A Bíblia fala a respeito de Cristo. Os profetas falam a respeito de Cristo. Os patriarcas falam a respeito de Cristo. Os sacerdotes falam a respeito de Cristo. Os apóstolos falam a respeito de Cristo. E não existe outra mensagem da igreja de hoje senão Cristo. Por isso, meu irmão, toda vez que você lê o Antigo Testamento, procure Cristo em suas páginas. Ele estará lá. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da vida. Ele é o centro da igreja. Cristo. O termo utilizado aqui, anel de selar, termo messiânico. Servo meu, termo messiânico. Escolhido, termo messiânico. Zorobabel, ele era da descendência de Davi. Zorobabel, ele trazia consigo. E você bem sabe que da descendência de Davi vem o Messias. Logo, Zorobabel aqui só aponta para alguém maior do que ele. Maior do que o reino. E é por isso que esses versos aqui são o ápice. É o ápice deste livro, porque está falando claramente sobre a vitória do Messias, sobre a vitória de Cristo Jesus, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Te dando essas informações, agora vamos começar o sermão a respeito do livro de Ageu e dessa profecia. Preste atenção. Vejamos se não faz sentido. Ele diz o seguinte, vamos primeiro desfazer o de Zorobabel, né? Você até achou que era ele, não foi? O profeta fala assim,
Assim diz o Senhor, Zorobabel: eu farei abalar céu e terra. E não há registros que os céus e a terra foram abalados naquele tempo. Porém, na vinda de Cristo Jesus, começou a acontecer algumas coisas. De tal maneira que a Bíblia fala que os apóstolos transtornaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Farei abalar céus e terra. Isso quer dizer que na vinda de Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que essa vinda seria acompanhada de grandes desastres cósmicos. Se não, vejamos, abra a sua Bíblia comigo, volta 2 livros, Mateus, capítulo 24, a vinda de Cristo. Mateus 24, verso 29 a 30, vai dizer assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele está dizendo o seguinte: quando o profeta fala, Zorobabel, eu farei abalar os céus e a terra, ele está falando assim: Zorobabel, no grande dia, depois de todas essas batalhas, depois de todas essas lutas, depois de Deus destruir principados, potestades, depois de eu subjugar os reinos, depois que eu subjugar as nações, depois que eu destruir essas nações, eu vou abalar os céus e a terra com a minha segunda vinda. Eu vou abalar os céus e a terra com a volta do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Mas tem mais um texto, Atos capítulo 2, verso 19 e 20. Atos 2, 19 e 20 vai dizer assim: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O profeta está falando assim: eu vou abalar os céus e a terra. Haverá sinais no céu, sinais na terra, prodígios. Eu vou abalar as estruturas. Eu mostrarei prodígios e sinais. Essa profecia de Ageu a Zorobabel, ela é escatológica, ela é apocalíptica, ela está apontando para o final. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando Deus fala que vai abalar os céus e a terra, Ele está dizendo que virá pesados julgamentos no dia do Senhor. Ele está apontando para o final, para a consumação dos séculos. Ele está apontando para a segunda vinda agora de Cristo. Ele está falando assim: Zorobabel, eu escolhi o Messias que virá e regerará as nações, e ele abalará os céus e a terra. Ele fará prodígios do céu, sinais na terra, abalará as nações e destruirá o exército inimigo. Ele destruirá as nações que se levantam. E a Bíblia vai dizer, Apocalipse vai descrever isso como o derramar das taças da ira de Deus. A Bíblia vai descrever esses acontecimentos como o ressoar das trombetas de Deus. Esse dia virá. A profecia vai se cumprir cabalmente. Mas a profecia diz assim: ele vai destruir, derrubar, derrotar todos os reinos. O poder político não prevalecerá contra ele. Ele está dizendo assim: não adianta fazer leis contra Deus. Não adianta subjugar o povo de Deus no meio político. Porque chegará um dia em que ele aparecerá nas nuvens com poder e glória, e ele destruirá os poderes políticos, todos que se levantam contra ele. Vai um recado para os políticos do Brasil: aquele que tem ouvido, ouça. Nesse dia, naquele dia, ele vai derrubar tronos e reinos, e a força dos tronos. Já tem gente intercedendo para mim não ser preso, né? A força dos reinos, a força dos tronos, dos poderes, das autoridades. Ele está dizendo: eu vou derrubar todos eles,
destruir. Olha se o texto está dizendo isso. Destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos, os seus cavaleiros. E ele vai dizer mais: eles entrarão em colapso. Deus vai fazer com que essas nações entrem em colapso, de maneira que elas vão destruir uma entre si, pelas suas próprias espadas. E o rei da terra estará sentado no seu trono, orquestrando esse dia. É isso que o texto está dizendo. Daniel capítulo 2, verso 44 vai dizer assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo, ele subsistirá para sempre. O reino do Messias. Sabe o que ele está falando? A China cairá com o seu poder de joelhos diante do Messias. As nações que perseguem, matam, escravizam a igreja, as nações que matam cristãos, lançam em prisões, que se levanta contra tudo que é verdade, as nações que subjugam, que não permitem a entrada do evangelho, todas elas, todos esses poderes se prostrarão diante de Deus. É isso que a profecia está dizendo. Não existe poder nessa terra, nação nessa terra, reino nessa terra, que não será subjugado, e o reino do Messias será estabelecido. A profecia está dizendo isso. Essa é a mensagem a Zorobabel. Todos esses poderes, e Deus vai estabelecer o dele para sempre. A Bíblia diz que ele destruirá todos os reinos, que ele exercerá autoridade sobre todos os reinos, inclusive no reinado do anticristo, que nós estamos prestes a ver aparecer. Acorda, crente, dorminhoco. Nós estamos prestes a ver o surgimento do homem da iniquidade. Ele estabelecerá um reino aqui. Mas diz as Escrituras e a profecia que Deus também destruirá esse reino, e somente o dele será estabelecido. Ele diz o seguinte mais: destruirei o carro e os cavaleiros. Eu não vou destruir só o poder político, leis que se levantam, mas todo o poder bélico, militar, armado, que se levantar para subjugar, para destruir, para matar. Ele falou assim: eu vou destruir esses reinos, eu vou destruir essas nações. Como? Deixa eu narrar para você quem vai destruir essas nações. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 19. Eu já estou acabando a mensagem, você acredita? Não? Não, né? Eu sei que você não acredita. Não estou mesmo, não. Apocalipse capítulo 19. Deixa eu narrar para você quem é que está falando isso aqui. João escreve Apocalipse capítulo 19, verso 11, ele registra assim: vi os céus abertos, e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá e julgará as nações. Ageu está dizendo para Zorobabel: não tenha medo.
daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Não tenha medo das prisões, dos naufrágios, dos açoites, das pestes, das espadas. Não tenha medo, porque virá o grandioso dia do Senhor. Aquele que tem ouvidos ouça. Virá o grande dia do Senhor. João vai narrar a profecia de Ageu. Eu vou destruir as nações, subjugá-las. Elas se prostrarão diante do reino, diante do rei do reino. Imagina esse dia. O cavaleiro no seu cavalo branco. Eu acho que essa descrição aqui não é aquela primeira que tem um nome escrito que ninguém conhece, porque essa aqui todo olho verá e se prostrará e falará: realmente Ele é o Senhor dos exércitos. Não tem outro salmo, irmão. Imagina, filho, nesse dia, o glorioso dia do Senhor. Esse homem, essa figura desse texto de Apocalipse aparecendo, as nações se prostrando diante deles, os poderosos da terra virão e se prostrarão, e nós veremos os anciãos, a igreja do Antigo e do Novo Testamento dobrando as suas coroas diante dele, e nós veremos talvez os anjos cantando a canção: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Ele, o que está sentado no cavalo branco. Ele é o Rei da Glória. Olha escrito na sua coxa, olha o seu manto: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Messias. Ele virá e julgará as nações. Mas deixa eu te dar um recado para você que é ímpio e está aqui hoje. Veio a convite. E você que é aquele que acha que é crente também, mas não toma uma posição com Deus, só vem na igreja e não muda. Ele não vai julgar só as nações, vai julgar os ímpios também, tá? Quando o texto diz assim, ele vai pisar o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ninguém gosta dessa parte. Ele vai esmagar Satanás, os anjos caídos e os ímpios. O texto está falando do dia do Senhor. Mas preste atenção. Ele está dizendo assim. Vamos voltar para Ageu. Estou pregando é Ageu, né? Vamos lá. Mateus, volta aqui. Ele vai dizer claramente da vingança, da volta, do seu poder, da sua autoridade. Mas ele vai avançar. Ele vai dizer: naquele dia, verso 23, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como o anel de selar. Você sabe que Zorobabel não foi um anel de selar. Já frustrei você, não foi? Zorobabel não foi, ele sumiu do mapa, ninguém sabe, ninguém viu. Ele só é um da descendência de Davi. Logo, por que Deus dá essa honra a Zorobabel? Simplesmente porque ele é da descendência de Davi. E a profecia era: o Messias, ele é da linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi, a raiz de Davi. É por isso que a descendência de Davi foi toda para o reino do sul, de Judá, porque ele é chamado o leão da tribo de Judá. Logo tudo tem a ver sempre e sempre teve com Cristo. Não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com Zorobabel, e homem algum, sempre foi Cristo. Entendeu? Volta para a mensagem. Onde que eu parei? Aqui, vamos lá. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: eu vou tomar você e honrarei você, servo meu, te farei como um anel de selar. Por fim, agora, o profeta está dizendo
que vem a exaltação. Primeiro ele vem como general, vence as nações, subjuga as nações e é exaltado, coroado, glória, honra, poder, soberania na sua segunda vinda. Esse anel de selar era usado pelos reis para colocar a assinatura oficial em documentos, como garantia de que o rei cumpriria a sua promessa. Logo, desta forma, Ageu está mostrando que alguém da linhagem de Zorobabel autenticaria definitivamente a intervenção de Deus na história. Ele está falando assim: o que Deus vai fazer na história está autenticado, selado por uma obra, por um selo real. A obra de Cristo Jesus na cruz, a sua vida piedosa, a sua obediência à lei de Deus, a sua morte vicária, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, é o anel de selar, autentica o que Deus vai fazer. É por isso, meu irmão, que a igreja não pode ser condenada com os ímpios, porque nesse dia glorioso do Senhor, a Bíblia diz, e João vai descrever em Apocalipse, que ele vai lançar no lago de fogo e de enxofre Satanás, os seus anjos e todos aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus, a redenção em Cristo. Ele é o anel de selar. Cristo é o anel que sela a obra de Deus e dá realeza, autenticidade. Tem mais uma coisa a respeito do anel: ninguém pode rasurar esse selo. Esse selo, ele é inquebrável, inapagável. Esse selo é livre de corrupção. Ele está dizendo, quando Cristo veio e estabeleceu a sua obra de redenção, ele selou um povo para si e deu a esse povo um selo chamado Espírito Santo. Ele é o penhor, Paulo está dizendo, da nossa garantia. Por isso que naquele dia, nesse dia terrível, quando nós vemos ele vindo com o seu exército, as nações apavoradas com o sinal do Filho do Homem no céu, vai ter um povo cujo selo está aparente, e se colocará diante dele, e ele falar assim: esse povo não pode ser condenado, esse povo, essa sentença não pode ser anulada. Eles têm sobre a vida deles o selo da promessa do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus. A igreja, o povo de Deus. Essa é a verdade, essa é a mensagem. Mas preste atenção, quem é esse Jesus? Quem é esse Messias glorioso da profecia de Ageu? Apocalipse capítulo 19 de novo vai narrar. Primeiro, antes desse Apocalipse vai narrar primeiro o que ele vai fazer. Olha o que esse Messias glorioso vai fazer. Verso 19, capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha o que ele vai fazer. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves do céu
se fartaram com suas carnes. Conhece esse evangelho, não? Ah, você conhece aquele evangelho das estrelinhas sentado atrás, né? Ai, bibelô. É? Esse é o dia do Senhor. Essa é a vitória. É isso que ele vai fazer com Satanás, com o falso profeta. Ele vai subjugá-los. Ele vai sentenciá-los. Mas tem algo glorioso nisso. Porque a profecia vai falar: quem é esse homem? Quem é esse Jesus? E o final, capítulo 21, verso 7, vai dizer assim, é 24, Apocalipse 21, de 1 a 7, olha aí, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer conosco? Quem é esse homem que virá? O que ele fará? Com o ímpio, com o anticristo, com o falso profeta, vai lançar no lago de fogo e enxofre. E com a igreja? E com o povo? E conosco? E com aqueles que depositaram nele a sua confiança? O que ele vai fazer? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que vai acontecer nesse dia? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: quem é esse Messias? Quem é esse homem? Ele disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Para uns um dia terrível, para nós o dia da redenção, o dia glorioso. Essa é a profecia de Ageu. Zorobabel, eu vou destruir todas as nações, eu vou subjugá-las, eu vou honrar o Filho de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, todas as nações declarem: Ele é o Senhor dos exércitos. Essa é a profecia. Por isso esse é o ápice da mensagem de Ageu, porque o Messias apareceu no livro. O Messias apareceu. O Rei de toda a terra está aqui. O Rei de toda a terra. Mas eu finalizo. Você que teve noção de toda essa verdade, qual é a nossa responsabilidade nisso agora? Porque preste atenção. Deus ordenou ao povo do tempo de Ageu que reconstruísse o templo, e o Messias viria a primeira vez. O povo reconstruiu o templo e o Messias veio a primeira vez. Sinais extraordinários aconteceram. Mortos ressuscitaram. Cegos voltaram à visão. Paralíticos começaram a saltar de alegria. Aos pobres foi pregado o evangelho do reino.
Os cativos foram libertos, os oprimidos restaurados. Logo, a primeira mensagem de Ageu foi para que o povo reconstruísse o templo, restaurasse o culto, restaurasse a adoração a Deus, para que o Messias viesse a primeira vez. O Messias veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus nas alturas. Mas e a sua segunda vinda? O que ele estabeleceu agora para nós, os seus súditos, os seus servos, a sua igreja, que faça antes desse dia? Mateus 24, verso 9. Mateus 24, verso 9. Olha o que vai acontecer agora, na segunda vinda. Lembra que a profecia falava da primeira e da segunda? Então, sereis atribulados. O evangelho bom, né, gente? Fala sério. Venha para a igreja, entregue sua vida a Cristo, seja atribulado, morto ao fio da espada. Domingo que vem vai ter bem menos gente aqui. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que a Bíblia quer dizer com isso? E será pregado o evangelho a todas as nações, como testemunho. Então virá o fim. Isso quer dizer, meu irmão, que da mesma forma que Deus deu uma ordem através do profeta para o povo, para se cumprir a sua palavra antes da primeira vinda, Deus deu uma ordem à igreja para se cumprir a sua palavra antes da segunda vinda. É por isso que você e eu precisamos pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, todos os dias. É por isso que o evangelho vem primeiro do que nós. É por isso que o evangelho é mais importante que minha vida, é mais importante que meu bem-estar, é mais importante que a minha saúde, é mais importante que os meus bens, porque pregando o evangelho será testemunho. Então virá o fim, e nós então entraremos na descrição de Apocalipse 19, 21. Eu vi os céus abertos e vi a nova Jerusalém celestial, e vi o rei do reino vir de novo. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho. É por isso que o esforço da igreja deve ser para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É por isso que nós precisamos treinar missionários, formar missionários, enviar missionários, sustentar missionários, bancar missionários, abrir escolas missionárias, sair com a igreja e pregar o evangelho. É por isso, porque aí virá o fim, quando o evangelho for pregado a todas as nações, a todos os povos, em todo o tempo. Pastor, eu acho que eu tenho vocação para o ministério, mas eu estou com a vida toda bagunçada. Arrume sua vida, sirva ao Rei do Reino. Pastor, meu coração às vezes queima para falar de Jesus, para estudar mais a respeito dele, para ir fazer um seminário, uma escola missionária, para ir pregar o evangelho. Mas eu tenho medo.
Crie coragem. Pastor, minha casa, eu tenho uma vontade que Deus use a minha casa para restaurar outras famílias, mas nós estamos em pedaços. Ele é mesmo quem levanta você. Volte-se para Ele. Pastor, eu quero pregar o Evangelho, mas eu não sei falar. Prega o Evangelho. Se necessário for, fale. Pastor, eu tenho vontade de ir para missões, mas primeiro eu preciso garantir o meu futuro. Essa é a pior tolice que eu já vi alguém falar. Pastor, meu filho quer ser missionário, mas primeiro ele precisa estudar. E você acha que para ser missionário tem que ser burro? Não tem que estudar, não? Pergunta para a Rebeca, que fez o Betel lá. Propaganda para o Betel, você viu? Pastor, primeiro eu preciso conquistar algumas coisas. Eu ainda tenho tempo. Não. Amanhã você tem menos tempo que hoje. Depois de amanhã, menos tempo. Pastor, tem outras pessoas fazendo. A ordem é para todos do reino. A ordem foi clara para nós. Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, como testemunha a todos os povos, então nós olharemos para o céu e veremos o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não perca mais tempo. Conserte sua vida. Deixe esse pecado. Deixe o amor às coisas dessa terra. Prega o Evangelho. Anuncie a salvação aos homens. Pastor, eu estou muito novo. Não existe ninguém novo demais ou velho demais que Deus não possa usar. Não são grandes talentos que Deus usa de maneira extraordinária. São grandes semelhanças com Cristo. Se pareça com Ele. Pregue o Evangelho. E aí virá o fim. Se a igreja entendesse isso, como nós almejamos pelo capítulo 21 de Apocalipse, se nós não cumprimos o capítulo 24 de Mateus, como nós almejamos para o novo céu e a nova terra, mas os nossos lábios estão cerrados, o nosso coração dividido, a nossa mente dividida, entre conquistar as coisas deste reino e almejar o reino eterno. Mas a palavra de Deus vai dizer, irmão Eliezer, não atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e passageiras, mas atentando para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. A oração da igreja deveria ser: Senhor, arrebata o meu coração e a minha mente à eternidade. O Senhor está voltando. O que você vai fazer com isso? Pastor, eu quero muito andar com Jesus, mas eu tenho medo de me arrepender. Arrependa-se. Para andar com Jesus você precisa se arrepender. Mas eu tenho medo de não conseguir. Você não vai conseguir. É Ele quem persevera em nós. É Ele quem deu garantia para nós da vitória. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida.
da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que escreve e dá testemunho deste livro, destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Ele está voltando e o evangelho precisa ser pregado. O quanto você é comprometido com esse evangelho? A mensagem é de triunfo, a vitória é garantida, a vitória é do povo de Deus, a vitória é do Rei eterno. Ele vai estabelecer o seu reino de justiça e de paz aqui na terra. Não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. A vitória é dele, mas até que ele venha, o trabalho é nosso. Nós vamos e pregamos. Nós deixamos as casas apaineladas, deixamos as casas luxuosas, deixamos os prazeres, os desejos para servi-lo. Será que foi isso que o apóstolo Paulo disse? Será que foi isso que o apóstolo Paulo sentiu? Eu tenho por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu abro mão de todas as coisas para poder conhecer a Cristo. Mas como diz uma senhora simpática da Assembleia de Deus, que eu ouvi pregar um trechinho hoje: como vocês vão pregar se não conhecem o evangelho? Como nós pregaremos a respeito de um Jesus que nós não conhecemos? Como falaremos de uma salvação que nós não experimentamos? Arrependa-se hoje e pregue o evangelho. Deixe Deus acrescentar todas essas outras coisas a você. Deixe Deus honrar, cumprir a sua palavra. Tenha prazer neste livro, tenha amor a este livro, a esse evangelho. Ame as sagradas escrituras. Porque se você não ama a palavra de Deus, como diz a senhora, você não ama a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Como que nós vamos pregar? Levante-se. Coragem. Alguém lá atrás falou para você: não dá, você não serve para pregar. Quem te disse isso? O rei do reino te ordenou: vá e pregue o evangelho a toda criatura. Vá e pregue o evangelho a todos os homens, a todos os moradores da terra. Pregue o evangelho. Essa é a missão da igreja, até que ele venha. E por quê, pastor? Ele só virá depois que o evangelho é pregado a todo mundo. Porque o meio que ele estabeleceu de chamar o seu povo é através da verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade, ó Deus. Quando o evangelho for pregado à última pessoa e Deus chamar o último dos seus eleitos, nós olharemos para o céu e o sinal aparecerá. A pergunta é: onde você vai estar nesse dia? Onde nós estaremos? Eu peço a ele, Alicia, e assim eu finalizo. Eu não sei você, meu irmão. Eu vou gastar toda a energia, cada gota da minha vida e da minha saúde, cada gota da minha disposição e do meu tempo, para que eu chegue diante dele com as mãos calejadas, irmão Eliezer, e fale assim: Senhor meu e Deus meu, está aqui diante do Senhor a obra que o Senhor confiou a mim. Está aqui diante do Senhor a igreja que o Senhor confiou.
a esse pobre servo, que por sua graça foi conduzindo esse povo, em meio a frustrações, decepções, lágrimas, pranto, choro, alegria, vibrações, renúncias, entregas. Está aqui, Senhor. Ainda que as mãos estejam pingando sangue, os joelhos esfolados de tanto orar, para que você ouça o Evangelho e creia no Evangelho e se arrependa. Mas se eu ouvi naquele dia, só naquele dia eu ouvi: vinde bendito de meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Todo sofrimento passará. As lágrimas não precisarão mais jorrar nesse púlpito. Os joelhos não precisam mais sangrar orando por você para que você venha para a reunião de oração. As mãos esfoladas do trabalho, a mente cansada do trabalho será renovada. Isso me basta, Emanuel. Isso basta para mim. Isso é tudo. O Evangelho e Cristo, meu irmão, é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada, nada para oferecer a vocês, nada. Eu só tenho isso para oferecer. E isso é tudo que você e eu precisamos. Cristo é tudo o que nós precisamos. O Evangelho de Cristo é tudo que você precisa. Outras pessoas precisam que você vá e leve esse Evangelho. O que você vai fazer com essa mensagem? Como diz Robert Murray McCheyne, Deus me deu uma mensagem e o cavalo. Ele matou o cavalo, mas a mensagem continua avançando. Deus me deu uma mensagem, o cavalo. E enquanto Deus manter esse cavalo vivo, eu preciso levar a mensagem. E quando isso acontecer, virá o fim. E para nós, o começo de tudo.